Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Vando Soares. Estou meio ausente aí do canal por conta de atividades que eu tenho, né? Correria de trabalho. Mas vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho do governo Lula? Pois é, o desgoverno Lula segue mantendo a sua meta, destruir o país, né? O Brasil está de mal a pior com esse desgoverno que aí está e a gente vê o reflexo claro na economia brasileira. Olha só, o pacote de corte de gastos do governo já é considerado pela mídia, pela imprensa, claro, aqueles jornalistas sérios, como um pacote da maldade. Foi uma manchete, inclusive, da Folha de São Paulo. E por que isso? Olha, a gente viu no ano passado, no primeiro ano de Lula, corte de 300 milhões na educação. Isso gerou e vem gerando uma série de problemas. Muita gente reclamando, né? Muita gente na educação reclamando, mas o povo, né, principalmente aí da área, muita gente apoiou Lula. E agora, no pacote de corte de gastos do Haddad e do Lula, serão 5,5 bilhões ao longo dos próximos anos. Ou seja, a educação no Brasil, que já é uma grande M, principalmente dentro das universidades que foram sequestradas ideologicamente, piorará ainda mais em função da falta de investimento do governo de Lula, que não está preocupado com a educação. Não há preocupação. A preocupação do governo Lula é pagar a lei Rouanet para os artistas, isenção fiscais aí para a Globo, para grupos de comunicação que são ligados aí a eles. Enfim, a grande realidade é o seguinte, que Lula é a favor de reeleição, poder pelo poder, porque dinheiro ele tem demais, todo mundo sabe disso. Agora, quando a Folha de São Paulo, que foi uma dos veículos de comunicação que mais atacaram o Bolsonaro no seu período, né, lá no governo de 2019 a 2022, hoje a Folha de São Paulo começou a ficar um pouco mais consciente, até porque já sofreu na carne algumas ações nesse período de governo, como tentativa de censura, né? Teve ali um certo problema com um indivíduo lá da Suprema Corte. A realidade é uma só. Hoje temos o pacote de corte de gasto que não agradou o mercado, né? Temos uma situação que envolve cortes na educação. Aí tem também a questão dos idosos com deficiência. Olha, imaginem só, você tem idoso aí com deficiência na sua casa, que tem acima de 65 anos e tem benefício? Pois é, ele pode perder o benefício. Vai se passar algumas análises, principalmente para beneficiários acima de 65 anos, e algumas pessoas podem vir a perder benefícios neste governo Lula. Isto porque o Lula é o pai dos pobres, né? Imaginem se não fosse. Então, mas a realidade é o seguinte, são 40 bilhões que o Lula pretende investir. Sabe em quê? Vocês vão cair para trás do que eu vou falar aqui agora para vocês. Em propaganda para divulgar o corte de gastos. Você acha que Lula está preocupado em cortar gastos? Quando ele está disposto a pagar 40 milhões em propagandas para divulgar o pacote de corte de gastos, isso é uma piada pronta, né? Isso em Portugal, até português, estão rindo até agora. Mas é o que está acontecendo. Tanto que o Tribunal de Contas da União está, inclusive, já querendo saber o porquê disso. Peraí, se você quer cortar gastos e gasta 40 milhões... para fazer propaganda de um corte de gastos, isso é alguma piada pronta, só pode ser. Mas o Tribunal de Contas da União vai investigar, sinceramente, isso não vai dar em nada. Sabe o que vai acontecer? Vou desenhar aqui para você. Ele vai gastar os 40 bilhões em propaganda. Sabe lá quem será que vai ser beneficiado com esses 40 bilhões? Qual é o grupo de comunicação, hein? Pois é, vamos aguardar para ver. Ainda é prematuro, mas essa é uma tendência. Bom, lembrando aqui rapidamente que as estatais, todas elas, as estatais, principalmente os Correios,
que não estavam dando lucro antes do governo Bolsonaro e durante o governo Bolsonaro passaram a dar lucros estatais no Brasil, dando lucros somente no governo Bolsonaro, na sua totalidade. Então, neste sentido, é bom lembrar o seguinte, que os Correios, junto com as demais instituições aí que pertencem ao governo, as famosas estatais, estão dando prejuízos. E o prejuízo dos Correios chega na casa de sabe quanto, senhoras e senhores? 2 bilhões. E olha, sabe o que vai acontecer? É que vai ter cortes. E quando há cortes, há demissões. Há um prejuízo aí de 2 bilhões. E o que vai fazer os Correios agora? Fazer alguns cortes, vai revisar contratos, principalmente aqueles contratos com terceirizados. Ou seja, se você trabalha para os Correios numa empresa terceirizada, ou você é terceirizado alocado dentro dos Correios, preste atenção, você está correndo sério risco de perder, né, principalmente o seu contrato de trabalho. E as empresas também terceirizadas podem perder ao passar por uma determinada revisão que será feita. É bom lembrar que o presidente dos Correios é conhecido como o churrasqueiro do Lula, né? Aquele cara que vai lá nas festinhas do Lula, faz churrasco, é o atual presidente dos Correios. Então, é mais uma estatal quebrada no Brasil, que vinha se recuperando no governo Bolsonaro e voltou ao fundo do poço. Que as estatais no Brasil só servem para alimentar o PT, com pessoas sendo empregadas aí, direcionadas ao governo de esquerda, e é o que a gente tem para hoje. Bom, isto não é nada. Tem muita coisa ruim ainda para vir, principalmente nesse tal pacote de corte de gastos, que é uma caixa de Pandora. Ninguém sabe para onde vai, nem porquê, e se de fato vai cortar algum gasto, porque, ao contrário disso, já está gerando mais despesa. Vergonha. Vergonha de quem governa um país sem ter a capacidade técnica de governar e sem nenhuma vontade de governar fazendo bem, que é o governo da vingança, o governo da esquerda de Lula. Para fechar a tampa aqui, enquanto isso, na Argentina, Javier Milei vem dando um show de administração e vem recuperando a economia lá na Argentina. Bom, o que vem acontecendo na América do Sul? A Argentina saindo do fundo do poço, o Brasil caindo dentro do fundo do poço e a Argentina já pode estimar até superávit muito em breve, já que a inflação sai de 150%, cai para 2,7%, com a possibilidade do ano que vem, 2025, chegar a 1 ou até 1,5% ou até 1% de inflação, que seria recorde na história da Argentina, que já vem sendo, né, exemplo de governabilidade para alguns países que estão, né, fazendo da Argentina ali um croquis para entender como governa o atual presidente de direita, Javier Milei, que vem fazendo com que a economia argentina se recupere. Parabéns ao Javier Milei e muitas vaias para o Nine aqui no Brasil, já que ele não tem interesse em fazer um trabalho de sequência de um governo bom que era de Jair Messias Bolsonaro. Tá dado o recado? Vando Soares, do Rio de Janeiro.